Sherazade e as outras. Numa colcha de... Uma carta de despedida que não aguentava mais e que não procurasse mais. Um podcast, um coletivo a partir de literatura feminina em língua portuguesa do século XX. Escrevi muita coisa que não sei onde foi parar, escrevi até na parte de trás dos cadernos, as coisas altas. Muitos dos textos que ouvimos são para as suas autoras parte das suas vivências, das suas raízes. Os locais onde vivem são universos imensos e únicos, onde tudo o que é importante se passa. A tradição local passa muitas vezes pela fixação oral daquilo que são as memórias de vidas inteiras e muitas gerações que se encadeavam. Os textos que vamos ouvir nas vozes de Andrés Olímpio e de Cátia Terrinca foram recolhidos a partir de uma pesquisa local feita em Alcanena. Não se espantem por isso com a falta de forma tradicional de cada um deles. São textos que se passeiam por lá. Os textos que vamos ouvir são então criações a partir de Alzira Bento, Hermínia Marta Caetano, Manuela Batista, Maria Manuela Mateus Rodrigues, Maria Nazaré Vieira Nico Lopes, Maria Lucília Moita, Maria Zabeleta, Odete Cláudio, Teresa Maria Santos Félix e Zulmira Bento. O podcast Sherazade e as outras é um projeto coletivo com dramaturgia de Ricardo Boléu, investigação de Raquel Pedro, tratamento de som por Ivo Reis e João P. Nunes e introdução de Rosa Azevedo. Um coletivo é uma estrutura apoiada pela Direção-Geral das Artes e pelos municípios de Porto Alegre, Elvas, Avis e Ponte de Sor. Óculos de Alcanena. O que são os óculos de Alcanena? Vocês já viram os cavalos que levam assim umas palas, não é? Sim. Pronto. Porquê é que eles levam umas palas? Porque se eles se distraírem com o que está dali ou daquela, podem descontrolar-se, não é? Aquilo são umas palas. Passaram a chamar óculos de Alcanena. E quem são as pessoas que usam óculos de Alcanena? E há milhares. São aquelas que só veem assim. Não têm uma mente aberta. Não conseguem ver mais longe. É só aquilo. Eu às vezes dizia ao meu ex-marido, se ele me ouvir, ele sabe e não leva a mal, tu usas óculos de Alcanena. Ele era feliz com a sua oficina e a sua televisão e o jantarinho na mesa à hora certa. Alcanena. Alcanena, minha terra, eu recordo com saudade, recordo tempos de outrora, os da minha mocidade. Recordo Alviela com águas a murmurar, lindos poemas de amor a quem lá ia lavar. Havia no São João a feirinha popular, onde o povo folgazão ia à noite passear. Pelas festas de São Pedro havia grande alegria, com o cravo e o manjerico lá se ia a romaria. Havia o Tisabeleta com o seu acordeão, ele lá ia tocando forró, 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 forró. Aparece o Cambalhotas, como sempre, presenteiro, pois tinha mesmo de ser, porque ele era o fogareiro. E pela Ascensão, Olhos de Água e Santa Marta, lá iam com as merendas divertindo-se à farta. Mas com o progresso, tudo isto já mudou. Faz-nos um pouco lembrar de tudo o vento levou. Já lá ver se sai.
Tu foste linda Alcanena e a terra que me criou. Foste berço de meus pais, foste berço de meus pais e também de meu avô. És nossa terra sagrada, mas pequenina e singela. Serás sempre abençoada e por ti se enamorou o tão formoso Alviela. Minha Alcanena velhinha, para mim tu és rainha em teu trono de beleza. És nossa terra sagrada, és linda, amor encantada, és bem nossa, és portuguesa. E és nossa terra sagrada, és linda, amor encantada, és bem nossa, és portuguesa. Tens tuas casas branquinhas, voem ti andorinhas nos virais dos teus telhados. Tens beleza, tens encantos e guardas em teus recantos os teus pares de namorados. As tuas ruelas lembram aguarelas em nossas lembranças. Teus lindos jardins. Comemos para viver e disso tirar partido. Visita nossas tasquinhas, leva contigo um amigo. Em nossa gastronomia há pratos de bons sabores, preparados por alguém que mostra bem seus valores. Uma sopinha bem feita, uma carne, bem assada aquele arroz de marisco e também uma salada. e um cabritinho no forno. A isca de cebolada. Uma carne alentejana. Ou uma boa caldeirada. Não comas, Não. nem bebas muito, Não. para não perder o sabor. Não. Tudo o que é em demasia perde em parte o seu valor. Se... Pratos de peixe e Ou de carne. E também algum marisco. nas tasquinhas de Alcanena há para todos bom petisco. Eita. As pessoas, antes de irem para a apanha da azeitona, preparavam o almoço em casa. Esse almoço chama-se as migas de bacalhau. Era um almoço feito só com batata, pão de milho, bacalhau e ovos. E o ingrediente principal, o bom azeite. Então as pessoas levantavam-se de madrugada, coziam os ingredientes todos e punham em cima do pão de milho esfarelado, com muitos coentros, muito alho e azeite. Era abafado e embrulhado em panos, os próprios panos da azeitona de estopa. E quando era a hora do almoço, tiravam o devido tachinho com as migas de bacalhau e era o almoço que eu no restaurante fazia como um dos pratos típicos e faço aqui da zona. A tia Adelaide contava que um tal Bízaro, Quem? quando era rapaz novo, estava uma vez cheio de fome e a mãe, preocupada enquanto preparava o pão para o meter no forno, lhe tinha dito: Olha, sabes? Não estejas aí a chorar com fome que eu vou fazer aqui uma merendeirinha mais pequena um bocado, que é para cozer mais depressa. Come já. A isso, teria ele replicado: Oh mãe, então faça-me a alta. Alta, larga, alta, Larga. alta. Estou viva por causa da poesia. A poesia, as palavras são vida e são mesmo. As palavras eu acho que salvam. As
palavras salvam. E a Maria Teresa Horta, de facto, é uma pessoa que sabemos estar na história, não é? As novas cartas, os livros, mas eu sou muito mais para a poesia. Poesia, eu leio um poema e emociono-me com os poemas portanto, tenho sim uma matriz muito mais feminina naquilo que eu gosto de ler e de escrever também. A parte do publicar, do partilhar, etc. Não quero, não gosto, não me identifico com isso. Portanto, tenho algumas coisas escritas, sim. Agora com menos tempo isso, mas escrevo. Com o nascimento dos filhos escrevi, com momentos assim importantes, de rasgos de vida que eu tive. Eu tenho registros, eu fiz poesias e tenho poemas e muitas coisas. Para a minha mãe, para coisas assim muito, muito marcantes, ou sítios, etc. Mas ficam para mim. Às vezes para a minha filha, um bocadinho, ela vê, ou o meu marido, qualquer coisa, a minha mãe, mas não gosto de partilhar, é só isso. Tardes horríveis, chatas, aborrecidas, tardes. Andam aí pelos dias, rebolando, perdidas. Nada que fazer, Nada que fazer, nada que falar. nada que falar. Tardes monótonas E o tempo, e o tempo a passar. tempo, A passar, a passar, a passar. tempo. Pensa-se Na solidão, no vazio, pensa-se. toca-se o ar tão abafado e macio. Macio o ar. Bebe-se uma água. Quem sabe uma laranjada. Tanto fazemos E afinal não fazemos nada. nada. Acende-se a televisão. Parlamentos. Notícias. Alguém que protesta. Desliga-se a televisão. Vai-se dormir uma cesta. Vai-se à piscina. Pouca água e muita gente. Verão, 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 quente. Quente. Tardes monótonas. E o tempo A passar. a passar. Tempo a passar. A Bela da Aida, alta, alta não, com os sapatos altíssimos, porque era magrinha, podia suportar tudo isso, vestida com uma camisola vermelha, já feliz e contente, vai para o trabalho com um rádiozinho portátil. Ora, a patroa, os patrões naquela altura ficaram atormentados, não é? Porque pagavam pouco, enfim, havia toda aquela história. E a senhora disse-me, a patroa disse-me, olha, desculpe, não pode estar a ouvir rádio aqui. Eu disse, mas está baixinho, está-se a passar isto assim, está baixinho, eu quero ouvir, porque senão vou-me embora. E ela disse, ai, não pode, porque aqui, eles ficaram em pânico, a maioria dos patrões já cá não estão, uma boa parte desses. Mas eu disse, não, desculpe, eu tenho que ouvir. E ela disse-me que não queria, e eu disse, tudo bem. Agarrei na Aidinha e para casa.
Nesta vida, certamente, já quase todos fizemos de tudo um pouco, ou um pouco de quase tudo. Mas o pouco alcançamos certamente foi um pouco do pouco que desejamos. E isso tenho em mente, porque não reivindicamos o pouco a que nos dão direito. Vamos levar isto a peito e com coragem lutar sem armas e com respeito para que quem de direito nos venha ajudar a encontrar o direito. O direito. A ter direito. A ter direito. A ter direito. O direito. O direito. O direito. O direito. A ter direito. A ter direito. O direito. O direito. A ter direito. A ter direito. O direito. O direito. A ter direito. A ter direito. O direito. A ter direito. A minha mãe ensinava-me só deveres. Eu acho que no tempo da minha mãe não havia direitos, era só deveres. E então eu tenho muito aquela coisa do dever. Portanto, há coisas que eu aceitei fazer, porque achei que era o meu dever, pela memória do meu marido. A minha rua é estreita, Rua. cheia de cantos e recantos, Rua. de casas velhas e novas, todas pegadas umas às outras. Rua. Não tem jardins, nem canteiros, nem sequer vasos de sardinheiras. A minha rua. Esta rua é tão infeliz A minha rua. que nem tem nome, um nome seu, como tem as outras ruas da vila. A rua. Se o teve já o esqueceram, já ninguém se lembra dele, nem sequer ela. A minha rua. Todos os que ali moram lhe chamam a minha rua. 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 A minha rua está cada vez mais triste, cheia de casas sem graça, com portas e janelas sempre fechadas. Os meninos da minha rua é que a enfeitam um bocadinho todos os dias. Ao chegarem da escola, pegam na bola e jogam. É um desafio interminável que se prolonga pelos anos. Há quem se envergonhe destas origens. Não, eu tenho um orgulho enorme. E presto a minha homenagem sincera àquelas pessoas. Eu testemunhei aquela pobreza, o facto de não haver água. Vocês podem imaginar uma terra que não tem água? É que não tem. Iam lavar a roupa, imagina, lavar a roupa a Orém, e às vezes a Zibreiro. A Orém e iam as mulheres, só as mulheres, os homens ficavam para outros trabalhos. As mulheres iam de noite, para aproveitar bem o tempo. Iam como? De carro, visto o carro, não havia. Iam de burro. Olha, isto está mesmo entroncado lá nas tradições, é como se vivia. Isto é século XX, é século XX, garanto eu. Então iam de burro, para lá iam de burro. E eu cheias de medo, às escuras, não é? Por entre os pinhais. E quando elas ouviam, pressentiam que alguém se aproximava, que eram homens, não é? As mulheres não andavam a não ser por isso. Sabem o que é que elas faziam? Cheias de medo, mas para fingir que estavam ali fortes, começavam a assobiar, porque os homens é que assobiavam, era para fazer ver a quem estaria relativamente perto, que eram homens que iam ali. Eu acho isto um piadão. Funciona.
gesto. Funciona. Surge aquilo descoberto, aquilo impune. Aquilo. Ai, no caos desamparado do todo, o todo prenhe de larga mentira, verdade de larga mentira. Em sua infiltração universal. Verdade. Mente a verdade em busca. Sua essência. Uma criança dormia enrolada numa colcha de farrapos. Ai, 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 ai. A mulher olhou o menino, apalpou-se. Uns restos de calor sobre o ventre, sobre os seios. Deitou-se ali, na cama sob a chuva, encostou-se à criança, apertou-a nos braços, adormeceu. O menino sem Deus acordou. Seria ele? Pensa deslumbrado. Deus teria mamas e boca para beijar? Deus? Ou seria a mãe? 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 A mãe que fugira da fome? Mãe? Mãe? Da pancada? Mãe? Enroscou os bracinhos magros naquela coisa quente. Beijou o rosto mascarado da mulher sombra. Perguntou-lhe: És Deus? Deus? A minha mãe? Mãe? Ou um milagre? A mulher gargalhou. Soluçou. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Despiu os farrapos do ofício e tapou a carne menina. A alminha a afundar-se no buraco negro da indiferença.
disse-lhe, afagando os caracóis amassados com chuva e pó amassado. Não sou Deus, não sou a tua mãe, não sou um milagre, sou eu. Esta mulher da noite, queres ir comigo para o outro lado do tempo? Queres ir comigo para o outro lado do tempo? Queres ir comigo para o outro lado do tempo? De mãos dadas caminharam no passeio pejado de ser-se esquecidos. Não sabiam para onde. Não sabiam para onde. Não sabiam para onde. Para onde? Para onde? Onde? Para onde? No fundo da rua. No fundo da rua. Esperávamos a saída. 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 Andamos neste caminho que eu até acho que tudo passa. Passam as coisas boas, passam as coisas más, passa. É só uma coisa que não passa, que é que eu penso que é a palavra de Deus. Eu tenho pena, gente que eu conheço, tão boas pessoas, mas pronto, não têm fé, e eu respeito. A fé é uma coisa que não se compra nem cai assim. A fé é uma coisa que se pede, está-se aberto. E ninguém, nós com mais fé não sofremos tanto nas perdas ou nas desgraças, sofremos sempre menos, porque há alguma coisa onde a gente se agarra. Procuro-te. 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 Onde estás? Procuro-te. 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 Procuro-te em ânforas de sol nascente, no meu colar de dias subterrâneos, nos riscos potáveis da folhagem inerte, nas margens nuas de travessias amassadas, nos templos bucólicos da noite fluida, em tertúlias assumidas, buliçosas. Procuro-te, onde estás? Procuro-te, onde estás? Procuro-te, onde estás? Procuro-te, onde estás? Naquela altura, quer dizer, podia-se ler tudo, tudo o que o governo queria, mas no Modas e Bordados havia um disfarce que a Carolina Homem Cristo escrevia já coisas muito bem e punha no Modas e Bordados que os pategos do Estado julgavam que era só Modas e Bordados, mas aquilo ensinava muito. Depois a minha tia disse assim: ouve lá, tu queres que eu, saiu agora, queres que eu vá mandar vir as mulheres do meu país, da Maria Lamas? Isso é que eu quero. Quer dizer, eu lia tudo. E então eu dizia assim, aquele estabelecimento da minha tia foi a minha escola.
Foi naquela madrugada a flor do sol nascente. O seu orvalho eram gotas de cristal. Foi emblema, foi um símbolo de repente. Coloriu esta terra, deu mais cor a Portugal. Tinha o rubro e a poesia do sol poente. Foi naquelas armas a consagração. E na mão de tanta gente. Foi a festa a brindar a revolução. Revolução. O povo já liberto quis à sua maneira fazer daquele cravo um hino, uma bandeira. Uma bandeira de fraternidade, paz e igualdade. Paz, 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 paz. E quer dizer, estes deveres de cidadania estavam comigo, estavam com a minha maneira de ser. Eu não se podia ser mulher na altura, não se podia ser bombeira, mas se eu fosse homem, era a farda que eu admirava, era a farda de bombeiro, que é a farda de acudir, de ajudar, era essa farda que eu ia ajudar. Eu dizia muitas vezes, se eu fosse homem, ia ajudar ao bombeiro, ia ajudar. E de maneira, nesta altura, nos deveres de cidadania, eu também quis partilhar. Considera-se feminista? Ai, sim. Às vezes perguntam-me, quando se está assim nestas conversas, agora não tanto, mas quando era conversas assim entre amigas, diziam, eu se faltasse para trás, eu gostava era ser homem, não sei o que, não sei o que. E eu disse, eu não, era sempre mulher. Sherazade e as outras. Numa colcha Uma carta de despedida que não aguentava mais e que não procurasse mais. Um podcast, um coletivo a partir de literatura feminina em língua portuguesa do século XX. Escrevi muita coisa que não sei onde foi parar, escrevi até na parte de trás dos cadernos, coisas altas.